Senhor, nós que fazemos a Igreja Obreira de Cristo, estamos aqui, Senhor, te apresentando o preleitor dessa noite, Senhor, presbítero Marcos, Senhor. Senhor, nós te pedimos nesse momento, Senhor, que tu derrame da tua sabedoria, da tua unção, Senhor, para o teu servo, o qual separou, Senhor, um momento de estudo da tua palavra, mas que ele não venha fazer a vontade dele, sim, Senhor, a tua para a tua igreja. Senhor, usa ele tremendamente nesta noite, Senhor, para que ele possa estar abençoando, estar curando, estar transformando vidas através da tua palavra, Senhor. É isso que te pedimos e te agradecemos, e a igreja do Senhor em concordância diz: glória a Deus. Glória a Jesus. Mais uma vez, salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Abra a vossa Bíblia no livro de João, capítulo número 13. Glória a Deus. Culto de Santa Ceia. E nós entendemos que é um culto festivo. Para a gente estar mais alegre do que quando a gente vem para um culto de aniversário de algum grupo. Está todo mundo alegre, batendo palma, aquela coisa toda. É o aniversário de um grupo. E é digno de toda a honra e toda a glória. Mas nós estamos na mesa com o Senhor Jesus. Vamos, alguns momentos daqui a pouco, participar do corpo e do sangue de Jesus. Uma ordenância a qual ele deixou mesmo antes de tudo acontecer. Porque ele disse que ele iria para o Pai. Mas ele pediu para que a gente fizesse isso em memória dele. E a gente não faz nada em memória de quem está vivo, em memória de quem já foi. Ele já foi, mas ele disse que não ia nos deixar órfãos. Ele enviaria o Consolador até a consumação dos séculos. Mas, presbítero Marcos, quando a gente começa a ler a Bíblia acerca de quando Jesus ele foi pego, de quando Jesus foi julgado, mesmo sem ter culpa alguma, aleluia, glória a Deus. Mesmo quando ali ele foi pego, mesmo quando ele foi espancado, mesmo quando colocaram uma coroa de espinho, isso é tão doloroso, isso é tão triste, por que a gente deve estar se alegrando? Porque ele disse que tudo isso ia acontecer, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E ao terceiro dia, assim como ele falou, antes de tudo acontecer, ele ressuscitou para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos encontrar no livro de João, capítulo de número 13. Se eu pudesse, toda vez que eu ministrasse a ceia, eu ministrava sempre nesse texto. É chamada Ceia do Lava-Pés. É onde Jesus, na sua última ceia, ele resolve dar o último ensinamento aos seus discípulos. Nós todos somos discípulos de Jesus. E estamos aqui na igreja nos reunindo para aprender com ele. Porque o que nós falamos aqui é o que está escrito na Bíblia. Então nós estamos aprendendo com Jesus, congregando junto com os nossos irmãos, assim como Jesus ele vem nos pedindo. Mas Jesus agora ele pega na última ceia, sentado à mesa com seus discípulos, ele resolve dar uma última lição para eles. Já aprenderam muitas coisas, já passaram por muitas coisas. Viram Jesus fazendo vários milagres, diversos milagres. Viram Jesus curando, ressuscitando. Viram Jesus andar sobre o mar. E tantas outras coisas.
Todos os milagres que Jesus fez não estão relatados na Bíblia, porque se tivesse a gente não conseguiria andar com a Bíblia embaixo do braço. É apenas alguns que aqui está escrito. Mas eles andaram com Jesus e eles viam tudo isso. Mas na última ceia, Jesus entendeu que eles deveriam aprender a maior lição de todas elas. E é uma lição que nós devemos aprender dia após dia em nossas vidas. Mas parece que o tempo passa, em vez da gente aprender, a gente desaprende. Os tempos vão passando, em vez da gente aprender, nós vamos desaprendendo. Porque estamos em uma situação que é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, sexto eu, sétimo eu, oitavo eu e por aí vai eu. Durante o tempo que Jesus ele andou, peregrinou por essa terra, Jesus ele não olhava para ele, olhava para eles. Porque se Jesus fosse olhar para ele mesmo, e no único momento em que Jesus ele parou e olhou para ele mesmo, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas durante poucos instantes ele disse: mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia e tirou as vestes de cima e tomou uma toalha e cingiu-se com ela. E depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés e os discípulos e enxugava-lhes com a toalha que estava com ela. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro. Este lhe disse: Senhor, tu me lavais os pés a mim? E respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreenderás depois. E disse-lhe Pedro: nunca me lavais os pés. E respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos, a cabeça. E declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Amém? Culto de Santa Ceia. Jesus está ceando com seus discípulos. E ele agora resolve dar uma lição para eles. Levanta-se da mesa, tira o seu paletó, pega uma toalha, pega um cântaro com água, pega uma bacia, deita a água na bacia, e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Não importava quem estava na mesa. O texto vai dizer que o diabo já tinha colocado no coração de Judas Iscariote que era para trair Jesus. Na mesa tinha um traidor. Não só um, tinha dois, porque Pedro negou ele mais tarde.
fora os outros discípulos que a Bíblia não vai contar. Mas também, quando nós vamos olhar, a gente não vê nenhum deles, eles sumiram. Mas Jesus não disse: eu vou lavar o pé desse e daquele. Não, Jesus disse: eu vou lavar os pés de todos. Jesus, ele pega e ele começa a lavar os pés de cada um dos seus discípulos. Quando chega na vez de Pedro, Pedro disse: mestre, tu lavou os meus pés? De maneira nenhuma. O Senhor, mestre, lavar meus pés? Não. Jesus, ele olha para Pedro e diz: olha, é necessário que isso aconteça. Você não está entendendo o que eu estou fazendo agora neste momento, mas depois vai chegar um tempo em que você vai entender. Vai chegar um tempo em que você vai entender o que eu estou fazendo aqui neste momento. Mas de maneira nenhuma tu vai lavar os meus pés, mestre. Tudo bem, eu não lavo, mas se eu não lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro agora para, ele olha, ele diz: olha, não lava só os pés não. Lava as mãos, lava a cabeça, lava tudo. Jesus diz: olha, de fato, não precisa, já se banhou, não tem necessidade, senão só os pés. Apenas os pés. Aí nós perguntamos: mas por que Jesus, ele não chamou os discípulos e lavou as mãos? Por que os pés? Sabemos que na casa dos judeus tinha um servo, um criado, um escravo, que ficava na porta. Quando a visita chegava, ou o seu senhor, ele ali lavava os pés para poder adentrar dentro de casa. Jesus, o mestre e o Senhor, ele agora lhe fez um ato, ele se colocou em um lugar de um escravo, ele se colocou num lugar de um serviçal. Ele já não era mais o mestre, ele já não era mais o Senhor, ele era agora um serviçal servindo aos seus discípulos. Uma grande lição para as nossas vidas. Quem somos nós? Quem somos nós? Quem sou eu? Porque eu quero ser servido, mas eu não quero servir. É muito mais cômodo para mim ser servido do que servir. Jesus, ele pega os seus discípulos para dar um ensinamento diferente. E esse ensinamento não era só de palavras. Ele precisou fazer isso na prática, para ter maior compreensão. Muitas vezes, em nossas vidas, alguma coisa tem que acontecer para a gente aprender na prática, Evandro. Sabe o que é você ir fazer um curso, ou até mesmo uma faculdade? Faculdade de engenharia. O cara aprende toda a teoria, mas quando ele chega na obra, ele sofre muito porque ele não tem a prática. Cheio de teoria na cabeça, cheio de nomes difíceis, mas a prática, que é bom, não tem. A Bíblia diz que antes crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Oração e leitura. Não adianta passar 15 dias só orando e não ler Bíblia. Não adianta orar tanto e não ter compaixão. Não adianta ser tão santo e não olhar para as pessoas como Jesus, ele olha para mim e para você. Nos dias de hoje, é tantas pessoas santas, tantas pessoas que julgam as outras pessoas, mas não conseguem olhar para as pessoas assim como Jesus, ele olha para mim e para você. Com os nossos defeitos, com as nossas falhas, mas mesmo assim ele olha para mim, ele ama a mim, ele ama você. Não importa quem você é, não importa a tua cor, não importa a tua situação financeira, importa que Jesus ele te ama do jeito que você é. Você não vê Jesus chamando os discípulos dele e fazendo uma sessão de descarrego. Você vê Jesus diz: larga tudo e me segue. Larga tudo e me segue. Você não vê Jesus acusando as pessoas,
chega e diz, é esse o mestre, é esse o Senhor, sentado na mesa com os pecadores. Jesus diz, olha, eu vim para os doentes, não vim para os sonhos não, eu vim para aquele que precisa de mim, aleluia. Aleluia. Ele disse que aquele que me buscar, ele me achará. Se você está aqui nessa noite é porque você está buscando Jesus. Se você está buscando Jesus, você vai encontrar. Porque a Bíblia vai dizer que nós somos maus. Nós somos maus. Mas o Senhor, Ele é o Deus de compaixão para mim e para a tua vida. Ele é o Deus perdoador. Jesus, Ele sabia. E eram 12 discípulos ali. Ele sabia que ele ia passar deste mundo para o Pai. E Jesus sabia que uma grande confusão ia se instalar. Porque cada um ia querer ser melhor do que o outro. Mas não é isso que Jesus quer, que a gente seja melhor do que o outro. Jesus está ensinando a mim a você ter compaixão. Jesus está ensinando a mim a você ter misericórdia. É verdade. Mas sabe o que acontece em nossas vidas? Nós queremos que as pessoas tenham misericórdia da nossa vida, mas a gente não quer ter misericórdia da vida das pessoas. É mesmo assim, é verdade. Não queremos perdoar ninguém, mas queremos ser perdoados. E muitas vezes tem que acontecer algumas coisas para que o Senhor Ele trabalhe em nossas vidas. Aleluia, glória. Algum processo tem que acontecer para que o Senhor trabalhe em nossas vidas. A minha irmã mais velha, eu amo muito e ela me ama. E ela fez uma coisa que eu não gostei e eu fiquei muito chateado com ela. Ela passou um dia me mandando mensagem e eu respondi apenas o básico. Tá bem? Tô. Como tu estás? Tô bem. Fala alguma coisa, alguma coisa. Eu estava chateado, eu estava muito bravo, queria falar tudo que estava na minha cabeça para falar. E durante alguns dias eu fiquei orando, Jesus, tira isso de mim. Jesus, tira isso de mim. Porque a minha mãe morreu e ela ficou no lugar da minha mãe, sabe? Eu sou difícil ligar, mas ela está toda hora ligando, ela está toda hora mandando mensagem. Nem como é que tu estás? Tu estás bem? Como é que tu estás? Mas ela fez algo sem pensar. Não foi maldade, mas eu fiquei chateado, me feriu. Esses dias eu estava em casa, eu vou na casa da minha irmã. Eu fui lá na casa dela, não foi com muito amor, com muito carinho não, sabe? Mas eu fui, eu quebrei aquilo que estava dentro de mim. Eu tive que quebrar aquilo que estava dentro de mim, porque eu não poderia alimentar aquilo que estava dentro de mim. Porque nós somos maus. Na nossa cabeça vem logo a maldade. Sabe o que é você olhar para uma pessoa que não está num dia muito bom? Só Jesus sabe como ela está. Aí você olha para ela e já fica com raiva, tá? Olhou para mim de cara feia. Quantas pessoas não já saíram da igreja por isso ou por aquilo? Aí tem pessoas que chegam para mim e vai falar, olha, mas fulano saiu da igreja por causa de fulano. Eu digo, foi não, saiu porque não estava olhando para Jesus. É verdade. Se estivesse olhando para Jesus, não tinha saído de forma nenhuma. É verdade, glória. Se estivesse olhando para Jesus, não sairia. Sabe por quê? Se juntar todo mundo que está aqui, a gente for pegar o passado de todo mundo, é muita sujeira. Só Jesus na causa. Estamos aqui porque nós fomos chamados. Porque Jesus nos libertou. Porque Ele nos trouxe aqui para fazer um plano grande em nossas vidas. Mas o processo não é de uma hora para outra, não. É nada, dói demais. E tantas pessoas achando que é santo que vai para o céu, e só Jesus na causa, só Jesus sabe. Porque nós vamos ter grandes surpresas naquele grande dia. É verdade. Lembra daquele homem que chega até Jesus e pede para que Jesus vá até a casa dele para curar o servo dele?
Mas daqui a pouco ele chega e diz: não, eu não sou digno de que tu vá até a minha casa. Manda apenas uma palavra e o meu servo vai ser curado. Aí a palavra do Senhor vai dizer que Jesus ficou maravilhado. Ele diz: olha, eu nunca vi um homem com tanta fé. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa dos filhos de Israel. Aleluia, glória. Aquele que você julga hoje um pecador miserável que não merece misericórdia, talvez ele amanhã seja o maior pregador que você já viu na face. Glória a Deus, aleluia. Aquele que você acha que não vale nada, vai ser ele que amanhã vai abençoar a tua vida. Jesus, ele passa o tempo todo ensinando aos seus discípulos para que nós tivéssemos amor uns pelos outros. Sabe por quê? Eu vejo muitas pessoas hoje em dia falando: mas hoje já não acontece tantas curas como acontecia antigamente. Ah, mas a gente chega na igreja, a gente já não sente aquilo que a gente sentia antigamente. Está difícil de sentir, porque você não está vindo buscar. Aí eu lembro que uma vez eu estava falando com uma pessoa, com uma irmã da igreja. Ela disse: presbítero, eu vou sair da congregação. Eu disse: por quê? Eu não sei quem fala em línguas lá, eu não sei quem não fala. Eu disse: irmão, me diga uma coisa, a senhora fala. Ele disse: fala, que eu nunca vi a senhora falar. Aleluia, glória. Por que a senhora não fala? Porque eu não vejo ninguém falar. Eu disse: que língua é essa que a senhora fala? Que só fala os outros falar. Eu não preciso de ninguém para sentir a presença de Deus. Você não precisa vir aqui buscar, não. Você veio aqui adorar. Mas você não vai sair daqui de mãos vazias. Você não vai sair daqui de mãos vazias. Você não precisa da minha unção para Deus fazer algo na sua vida, não. Você precisa apenas crer. Você precisa acreditar, confiar que Deus é poderoso para fazer isso e muito mais na sua vida. Mas sabe, a gente está vindo para a igreja. Eu vou hoje, mas quem vai pregar é aquele preto. Meu Deus, Jesus. Eu só vou porque eu tenho que ir mesmo, senão não ia não. Quem vai pregar é ele. Deixa eu te dizer uma coisa. Não tenho nada para te dar, não. Mas o Deus que eu sirvo, ele tem tantas coisas para fazer na tua vida. O Deus que eu sirvo, quando eu começo a ler a palavra dele, eu vejo ele usar uma jumenta para falar com um homem. Aleluia. O Jesus que eu sirvo, quando eu vejo ele pegar um pobre, miserável, pecador, e dizer: segue-me. Você já não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de almas. Aleluia. Mas ele passa o tempo todo ensinando a seus discípulos a amar uns aos outros. Mas Jesus via que cada vez mais isso era difícil. Cada vez mais era difícil. Sabe os discípulos que estavam andando com Jesus, Jesus ensinando isso toda hora. Jesus ensinando aos discípulos que tem que amar uns aos outros. Mas os discípulos tinham dificuldade de aprender. Porque quando a gente chega lá em João 9, eles vão passando e ele encontra um homem cego. A primeira coisa vem o julgamento. Quem pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse cego? Mas Jesus diz: nem ele pecou, nem os seus pais. Mas aconteceu isso para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Sabe que muitas vezes você está passando por alguma coisa, dificuldade na vida, assim como Jó. Começou tudo a acontecer ao contrário na vida de Jó. Os amigos de Jó fez: é os pecados dele. É um pecador, é miserável. É por isso que está acontecendo tudo isso na vida dele. Mas o interessante de tudo é que a história de Jó mudou quando Jó começou a orar pelos amigos dele. É verdade. Sabe aquela pessoa que você não gosta? Começa a orar para Deus abençoar a vida dela, que tu vai ver o que vai acontecer na tua vida. Eu creio, Jesus, glória. Começa a orar que você vai ver o que Deus vai fazer na É tua vida. verdade.
Aí eu lembrei agora aqui de uma irmã, que ela mudou de igreja e veio para o nosso ministério. E todo culto de ceia eu estava celebrando a ceia ali, mas ela não ceiava de forma nenhuma. E eu deixei, eu gosto de deixar. E um dia a gente teve a oportunidade de estar conversando, e eu fui e perguntei para ela: irmã, vem cá, por que a senhora não participa da ceia? Ela disse: ó, irmã, porque eu tenho uma vizinha ali que eu não consigo ouvir a voz dela de jeito nenhum. Só em ouvir a voz já me dá um negócio. Só em ouvir a voz, irmão, olha, eu sei, eu tenho um ódio, eu tenho uma coisa. Eu disse: a senhora está certa. A senhora vai para o inferno com esse ódio com tudo. Não é melhor a senhora perdoar, não é melhor a senhora tirar isso que está me matando, que está me adoecendo, participar do corpo e do sangue de Jesus e morar no céu. Foram 2 horas de relógio, conversando, explicando algumas coisas. Aí eu lembro que uma certa feita, fomos para um lugar e depois, quando a gente estava voltando, ela veio no meu carro e ela disse: presbítero, depois daquela conversa que a gente teve, eu resolvi perdoar aquela mulher. Olha, eu estou me sentindo tão leve, eu estou me sentindo tão bem. Olha, eu estou tão diferente, eu estou tão diferente. O ódio consome. A inveja também. Muitas vezes, o ódio e a raiva está nos consumindo, nos fazendo mal. A inveja também. E a gente precisa perdoar. Nós precisamos aceitar o nosso irmão assim como ele é. Se você não puder ajudar, não atrapalhe não, em nome de Jesus. Porque tem pessoas que não querem ajudar, mas gostam de atrapalhar. Eu estava falando aqui de manhã, que na igreja, aqui onde nós estamos, eu falo igreja, eu estou falando todas as igrejas. O único pecado que existe é a traição, o roubo. Mas quando eu leio a Bíblia, eu encontro um bocado de coisa. E que fofoqueiro, vai tudo para o inferno. E começa a dizer tantas coisas, sabe? Tantas coisas. São tantas coisas que nós temos que nos policiar. O próprio Deus, lá em João, 1 João, ele diz: olha, se você diz que me ama, mas odeia seu irmão, você é mentiroso. Como você pode me amar e não me ver, e odiar o teu irmão que você vê que está do teu lado? Porque nós somos tão santos na igreja, com tanto ódio no nosso coração. Está na hora de fazer uma limpeza, não está? Começar a perdoar. Começar a olhar o nosso semelhante assim como ele é. Começar a parar com tanto julgamento e olhar para ele assim com o olhar de Jesus. Porque nós somos discípulos de Jesus. Jesus, ele disse que aquele que ele escolheu, ele amou e amou até o fim. Aleluia, glória. Judas Iscariote estava na mesa de Jesus, ele lavou os pés de Judas. Ele não lavou de uma forma rígida, não. Ele lavou com amor e carinho. Ele enxugou com muito carinho. Glória. Ele não fez essa missão de maneira nenhuma. Ele lavou os pés de todos, mesmo ele sabendo que ele ia traí-lo. Mas ele sabia que isso tinha que acontecer para que a palavra se cumprisse. A palavra tinha que se cumprir. Muitas vezes em nossas vidas não é diferente. Às vezes eu ficava chateado com algumas coisas dentro da igreja, algumas confusões dentro da igreja, mas aí eu aprendi com Paulo. Paulo disse: é bom que aconteça, porque aí a gente descobre quem é e quem não é. Aleluia, glória. É bom que isso aconteça. Mas em todo o tempo, Jesus ele começa pedindo para que a gente ame uns aos outros. Mas Jesus agora ele dá um novo mandamento. João 13:34. Um novo mandamento eu vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ame uns aos outros. Nisto conheceis a todos que sois meus discípulos, se tiver amor uns pelos outros.
outros. Aleluia. Você vai conhecer quem é meu discípulo se tiver amor uns pelos outros. Aleluia, glória. Tem pessoas que acreditam que é discípulo de Jesus porque é santo demais, mas não ama, É, não perdoa, não ajuda. é, Aí é discípulo de Jesus. é. Mas eu estou aprendendo com Jesus que eu tenho que amar o meu semelhante como eu me amo. É verdade, glória. Se eu não quiser que ninguém me ofenda, eu não posso ofender ninguém. Eu não quero que ninguém me machuque porque dói. Então eu não posso machucar ninguém. Eu tenho que pensar muito o que eu vou falar e o que eu vou falar, de quem eu vou falar. Não é eu que estou dizendo não, está escrito na Bíblia, isso é o ensinamento de Jesus. Estamos hoje aqui, prestes a comer do corpo e do sangue de Jesus. E hoje é um dia que a gente fica santo, para poder participar da ceia. Oh, glória. Os outros dias não precisam ficar lembrando. Só hoje. Hoje, a gente perdoa e amanhã a gente está com raiva de novo. Mas Jesus ele ensinou os discípulos para que todo o tempo nós temos que perdoar. Jesus ele falou para Pedro: olha, o que eu estou fazendo agora neste momento você não está entendendo não, mas você vai entender depois. O que Jesus ele está falando ao teu coração hoje você não vai entender agora, mas você vai entender depois. Vai aparecer uma grande oportunidade na tua vida em que você vai ter que perdoar. Ou tem pessoas que já têm essa oportunidade. E é o momento de liberar perdão. É o momento de olhar para o seu semelhante. E é o momento de você amar ele como a si mesmo. Para que você possa ter paz consigo. E para que as pessoas olhem para você e reconheçam como um discípulo de Jesus. Sabe aqueles crentes que onde trabalha arruma confusão com todo mundo? Misericórdia. E é discípulo de Jesus. Fogo, Jesus. Eu não consigo esquecer, sabe não? Eu estava trabalhando e veio dois crentes mesmo. Aqueles crentes de verdade. Veio para a minha equipe, eu disse, meu Deus. Eles estavam ali conversando, mas não, jogar bola é negócio do capeta, negócio disso, negócio daquilo. Ali, mas não, deixa de besteira, acaba com isso. Não, mas aí o bicho era crente, o cabelo é crente mesmo, mas chegou cheio. Teve um dia que chegou a hora do almoço, ele foi almoçar e só voltou de 2 horas da tarde. Eu disse, irmão, não era de 1 hora. Porque a comida é muito ruim, foi no 5 me manda. Eu disse, irmão, não é ladrão não, é ladrão. É isso, como é que você diz isso? Eu disse, tu é pago para chegar a trabalhar de 7, largar de meio-dia e voltar de 11. Tu roubou 1 hora da empresa, não é ladrão. É. Se jogar bola é filho do cão, é pecado, e roubar a hora da empresa é normal? Ele não gostou muito não. Ele não gostou muito. E é o que está acontecendo com a gente hoje. Estamos julgando tanto a vida dos outros, esquecendo de olhar para a gente. Julgando tanto os erros das pessoas, esquecendo os nossos erros. Mas o que Jesus está ensinando para mim e para você na noite desse dia é que a gente tem que amar os nossos irmãos. Amém. Tem uns irmãos que é difícil a gente estar perto, sabe? Aí também Jesus não obriga a gente ficar perto dele, não. Ele só não pode ter raiva. É. Tem uns irmãos que é difícil a gente ficar perto. Aí eu amo ele, mas ele ali, eu aqui. Não tem problema nenhum, só não tem raiva. Eu estava conversando ontem à noite com a minha esposa acerca de algumas coisas. E eu falei para ela que o meu caráter é diferente de muitas pessoas. Eu não consigo abraçar ninguém quando eu tenho raiva. A raiva tem que passar para me abraçar. Eu não consigo ser falso e abraçar. Eu te amo. Dá não, eu desvio o corpo do mim. E vou orando para Jesus me libertar, para Jesus tirar a raiva do meu coração. Tem pessoas que têm uma facilidade com isso, sabe? Meu amor, eu te amo! Parece que está com um punhal assim nas costas. É verdade. Aí ele diz, só o sangue de Jesus tem o poder.
Nós precisamos nos libertar dessas coisas. Porque nós somos imitadores de Cristo. E o que Jesus ele pede é para que a gente ame uns aos outros como a si mesmo. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, Paulo ele vai fazer o relato da ceia do Senhor. E quando você vai ler todo o relato, você vai ver que Paulo, da mesma forma, ele está pedindo que os irmãos amem uns aos outros também. Paulo ele vai estar pedindo que se tenha compaixão pelos irmãos. Porque na igreja de Corinto estava acontecendo uma bagunça danada. Iam para a igreja, para a ceia, e quando chegavam lá, que não era uma ceia como essa, bonita, organizada, essas coisas todas. A ceia de Corinto, cada um trazia o seu prato de casa. Aí imagina, acho que a gente já fez algumas festividades de final de ano aqui, onde cada um trouxe a sua comida. Aí eu trago cuscuz. Com certeza eu vou para a lasanha que a gente fez. Meu cuscuz, quem quiser comigo. Não é verdade? Mas tem pessoas que não têm condições de trazer nada. Porque passamos por alguns momentos de nossa vida que é só Jesus na causa. Na igreja de Corinto não era diferente. Porque na igreja de Corinto era uma mistificação muito grande, assim como é aqui. Na igreja de Corinto, muitas pessoas se converteram, era uma igreja numa zona portuária. Ex-prostituta, ex-ladrão, ex-escravo. Porque vai dizer que tinha senhores e tinha livres. E tinha os escravos. Era uma igreja que tinha várias pessoas. Mas tinha os senhores, os ricos. Aqueles que tinham as condições que poderiam ter escravos. E tinha os escravos também. E tinha os chamados livres, que eram escravos, que tinham recebido a liberdade. E quando chegava na hora da ceia, de comer a ceia, fazia um alvoroço danado. Aí Paulo disse que tinha pessoas que ficavam com fome. Quem eram essas pessoas que ficavam com fome? Tenta adivinhar. Os escravos eram o menos favorecido, não é verdade? Sabia que a gente faz isso hoje? Quando chega uma pessoa de patente aqui, as pessoas... Aí chega na igreja, está o tempo todinho aqui, ninguém está nem comigo na igreja. Nós somos assim. E as pessoas da igreja de Corinto estavam fazendo isso. E Paulo, quando ele recebe essa notícia, quando recebe essa notícia, arde o coração de Paulo. E ele escreve aos Coríntios. Ele diz: se isso que vocês estão fazendo eu não louvo, eu não aprovo. É a ceia do Senhor ou é o quê? Acaso vocês não estão escandalizando a ceia do Senhor? Quem é que vai estar aqui nos auxiliando na ceia? A próxima aqui. E Paulo escreve aos Coríntios para quê? Para que se organize, para que mude, para que comecem a fazer aquilo ali de uma forma diferente. Porque nós estamos aqui para adorar o Senhor. Nós estamos aqui para glorificar a Deus. Eu dizia de manhã, o culto de ceia, o culto santo, muitas vezes é o culto que a gente mais pega.